Bem-vindos ao canal Sérgio Tavares. A Europa vai saber. Esta foi a minha promessa em plena Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro e daí então saiu esse famoso hashtag A Europa vai saber. E eu vou garantir que a Europa e o mundo vai saber a verdade sobre o Brasil. E então, depois do Brasil em fevereiro, agora vou-vos trazer um novo capítulo desta série A Europa vai saber, onde ficarão a saber todos os pormenores sobre mais uma importante ação de denúncia ao mundo sobre o que se passa no Brasil, desta vez nos Estados Unidos. É que houve mais um enorme grito de revolta e pedido de ajuda que ocorreu então numa importante iniciativa em Washington, Estados Unidos, no qual houve uma comitiva de parlamentares brasileiros, jornalistas e também outras figuras públicas que se reuniram lá em Washington com membros do Congresso norte-americano, membros do CPEC e também membros de outras entidades com muita influência, incluindo até encontros com Donald Trump. E claro, o canal Sérgio Tavares esteve presente como forma de alertar um pouco mais a Europa e o mundo para as atrocidades que estão então a ser cometidas no Brasil. Acima de tudo, o objetivo desta ação em Washington foi denunciar o terrorismo do Poder Judicial no Brasil e resgatar a democracia no país, como referiram em exclusivo ao canal Sérgio Tavares os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer. A gente está aqui para tentar resgatar a democracia brasileira. Nada mais além disso. A gente quer ter a oportunidade de fazer uma oposição responsável, sem medo de subir à tribuna do Congresso Nacional e, a depender do que eu venha falar, eu ser preso ou tomar uma multa. Nosso objetivo é alertar o mundo que o Brasil, a quinta maior nação do nosso planeta, está se transformando. Na verdade, deixa eu corrigir. Eu gostaria de falar que está se transformando numa ditadura, na verdade, já é uma ditadura. Dos mesmos moldes da Venezuela. A Venezuela também possui uma Suprema Corte, a Venezuela tem um Ministério Público, a Venezuela tem um Congresso, mas tudo faz parte de um teatro para falsear uma suposta democracia, a tal democracia relativa que o Lula tanto defende. E o Brasil está exatamente como a Venezuela hoje. Nós temos uma Suprema Corte que solta criminosos, traficantes, mas persegue deputados federais pela sua oposição. Condena a 17 anos pessoas que estavam numa manifestação. Censura a imprensa, censura as redes sociais. Se tudo isso está acontecendo, nós não podemos dizer que o Brasil é uma democracia e o mundo precisa saber disso para se protegerem, para que o mesmo não aconteça em suas nações e para evitar que também continue financiando e ajudando essa ditadura. Então o objetivo aqui hoje é alertar o mundo de que o Brasil é hoje uma ditadura e o simples fato de estarmos aqui representa um risco a cada um de nós, a cada deputado e deputada, membro dessa comitiva. A partir de agora, ao voltar para o Brasil, eu quero que o mundo saiba, nós sofremos o risco de perseguição, busca e apreensão e prisão, pelo simples fato de estarmos lutando pela liberdade do nosso povo. E um dos principais mentores desta iniciativa, o jornalista Paulo Figueiredo, que mais um, lá está, né, que tem sido perseguido pelo Poder Judicial no Brasil, ele que viu as suas contas congeladas, passaportes cancelados, redes sociais derrubadas e que por isso está exilado nos Estados Unidos. E então o Paulo Figueiredo explicou os motivos claros desta ação de denúncia neste país. Olha, nós vamos fazer a voz do Brasil ser ouvida no parlamento mais importante do mundo, que é o Congresso dos Estados Unidos. O parlamento que dita a política externa mundial. Nós estamos aqui, vamos receber o deputado Chris Smith, que tem conduzido esse processo. Ele é presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais do Congresso dos Estados Unidos. Ele vai falar, vai explicar um pouco sobre o que ele está vendo da situação do Brasil. Em seguida, nós vamos ter deputados e eu, como jornalista, explicando qual é efetivamente a situação do Brasil, colocando apenas fatos para que as pessoas entendam de forma inequívoca que o Brasil hoje é uma ditadura. É importante que a comunidade internacional perceba que o Brasil está numa nova fase. Não é o mesmo Brasil da primeira era Lula, não é o mesmo Brasil do Fernando Henrique, certamente não é o mesmo Brasil da época Bolsonaro. O Brasil hoje vive, de fato, uma ditadura com congressistas perseguidos, com a população com medo, com a liberdade de expressão violada, com um jornalista, mesmo europeu, detido no aeroporto quando vai cumprir as manifestações, com presos políticos, pessoas condenadas há anos e anos, uma delas, inclusive, já vindo a falecer dentro da prisão. Essa é a realidade do Brasil. Esses são os fatos. E isso vai ser exposto aqui fora, porque não pode ser mais exposto no Brasil. E esse é só o primeiro passo. Nós vamos continuar
esse processo, os brasileiros de fora vão se unir em torno do nosso país, que sempre vai ser a nossa nação, e nós vamos circular os parlamentos do mundo inteiro. Em breve, quero que o parlamento português faça exatamente o mesmo evento, agora com a chegada do Chega. Com a chegada do Chega é engraçado, né? Mas com a entrada do Chega e com o aumento do Chega dentro do parlamento, eu tenho certeza de que eles vão fazer questão de que a voz do povo brasileiro passe a ser ouvida. A gente vai ao parlamento europeu, vamos a outros parlamentos de outros países e o mundo inteiro vai saber o que está acontecendo no Brasil a despeito da mídia mainstream. A mídia mainstream não cobre, a mídia tradicional não cobre os fatos que estão acontecendo no Brasil. Ninguém vai conseguir disputar ou questionar qualquer coisa que eu vou dizer aqui. E, graças a Deus, nós temos jornalistas como o Sérgio Tavares que fazem cobertura, que se despencam lá da Europa para vir aqui aos Estados Unidos para cobrir e levar ao público o que está acontecendo. E o público premia isso. Por isso que o Sérgio é campeão de audiência, por isso que o Sérgio está crescendo cada vez mais, porque ele está fazendo o que a mídia tradicional não faz mais, que é jornalismo de verdade. E foi então ali, precisamente ali, bem em frente ao Capitólio, que decorreu uma das várias ações de denúncia em Washington. Foram várias ações que ocorreram nessa estadia por lá. E então, nesse espaço exterior que foi criado propositadamente para a realização de conferências de imprensa, foi lá, ali mesmo em frente ao Capitólio, que o congressista norte-americano Chris Smith, que é também presidente da Comissão dos Direitos Humanos, denunciou também ele próprio essas violações aos direitos humanos que estão a ocorrer no Brasil, principalmente desde o final de 2022. Since late 2022, Brazilians have been subject to human rights violations committed by Brazilian officials on a very large scale. Documented or credibly reported rights violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, the banning of individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight so-called disinformation, and many violations of the rule of law and judicial malfeasance. Violações aos direitos humanos, perseguição política, com tantos, cada vez mais exemplos dessa perseguição, aos quais eu próprio, Sérgio Tavares, me juntei a essa lista infindável. Eu sou agora uma prova viva também dessa perseguição, como referiu também Eduardo Bolsonaro, que mencionou ainda outro exemplo, também ele, recente. Olha, no Brasil nós temos um deputado federal preso, 9 anos de cadeia, porque fez um vídeo criticando o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se em Portugal isso se passa, né? É claro que isso não ocorre em Portugal, estou fazendo aqui uma ironia, né? O que a gente quer simplesmente é o direito de fazer oposição, né? O próprio Sérgio Tavares, que está me entrevistando aqui de maneira muito educada, foi preso pela Polícia Federal durante algumas horas, quando ia ao Brasil fazer uma cobertura de uma manifestação. Preso por quê? Perguntando para ele sobre vacina, sobre processo eleitoral. Somente uma ditadura você não pode contestar as eleições. A parte de você contestar, de exercer o contraditório, isso é saudável para uma democracia, para aperfeiçoar o sistema. Só que no Brasil não querem que isso daí seja feito. Por quê? Porque eles sabem que se nós tivermos um debate sério, vão ver que a verdade está do nosso lado. E a censura é a arma dos fracos e dos covardes. É o que resta a eles para tentar acabar conosco. Uma situação dramática, desumana, cujos responsáveis, no entanto, são muito fáceis de identificar. O STF, Supremo Tribunal Federal, que, aliado a políticos ideológicos corruptos esquerdistas, tem então desferido este ataque à democracia do Brasil, como referiu o congressista Chris Smith. A greater threat is the 11-member Supreme Court, which is overstepping its jurisdiction and flouting the rule of law for political reasons without consequences. When the highest court becomes an ally of ideological and corrupt politicians, democracy is in grave danger. E agora então é claríssimo para todos, até já nos Estados Unidos, é que o responsável máximo por estes ataques à democracia, por estes ataques aos direitos do Brasil, tem um nome, um rosto, o juiz Alexandre de Moraes, que, atenção, ele até já surge nos Estados Unidos noticiado no jornal New York Times como um autêntico ditador, e estou a citar. Ou seja, Alexandre de Moraes está cada vez mais exposto.
Even the New York Times reported, referring to Brazilian Supreme Court Justice Alexandre Moraes, quote, using a broad interpretation of the court's powers, he has pushed to investigate and prosecute, as well as to silence on social media, anyone who he deems a menace to Brazil's institutions. Many Brazilians have maintained that concerns regarding these issues have become much more serious since January 2023, and that such violations have gravely undermined democracy, freedom, and the rule of law in Brazil. E Alexandre de Moraes está então já exposto por jornalistas norte-americanos, como como vimos nesse jornal New York Times, mas também agora com este escândalo que saiu esta semana, o escândalo dos Twitter Files, no qual se provou todo o jogo sujo de Alexandre de Moraes e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, do qual Alexandre de Moraes é presidente. Percebeu-se então, está agora claro, está agora provado, através deste escândalo dos Twitter Files, toda a censura, toda a perseguição que foi feita nessa rede social a todos os opositores do regime, onde Alexandre de Moraes até ameaçou, inclusive, os próprios funcionários do Twitter no Brasil, que se não cumprissem as suas demandas, poderiam ser, então, despedidos. Ou seja, ataques violentos à liberdade e à democracia do Brasil que são promovidos pelo Poder Judicial. E isto é inacreditável e o próprio jornalista, então, que pegou agora, que expôs estes Twitter Files, o norte-americano Michael Schellenberger, publicou vários documentos que expõem e confirmam essa atuação desleal e antidemocrática do TSE. E por isso, perante tudo isto, não admira que lá, nos Estados Unidos, onde eu estive em reportagem, o próprio congressista Chris Smith, então, que como já disse, como já referi, ele preside simultaneamente à Comissão dos Direitos Humanos do Congresso, ele prometeu então que perante as atrocidades que estão a ser cometidas no Brasil, vai ser então convocada uma audiência lá dentro do Congresso, para se denunciar todas as violações que ocorrem no Brasil. As chairman of the Global Human Rights Committee, I am committed to supporting internationally recognized human rights in Brazil and to conducting oversight on the response of the U.S. government to these violations. I will chair a hearing on human rights abuse in my subcommittee in the coming weeks. I am preparing legislation that will address these issues. We will call it the Brazil Democracy, Freedom and Human Rights Act, and I hope to be introducing it very shortly. E desta forma ficou bem vincado então que o Brasil não está sozinho nesta luta pelos seus direitos, como referiu este próprio congressista, agora em exclusivo aqui ao canal Sérgio Tavares. Brazil is not alone on this fight for freedom and for human rights. I think these individual leaders, journalists and lawmakers, congressmen, are very, very courageous. They're speaking out. All they want for Brazil is freedom, fundamental human rights, free speech especially, which is being abrogated, sadly. And their appeal needs to be heard not just inside of Brazil, but around the world. And it is being heard right here in Washington. É que a situação no Brasil é tão desesperante, é tão difícil, é tão desumana, que estes vários deputados, corajosos deputados brasileiros que lá estiveram, eles denunciaram de forma emocionada, dramática, a situação no país. Our Supreme Court in Brazil does not protect the Constitution anymore. As a matter of fact, they are releasing drug dealers, they are releasing criminal leaders of trafficking, and they are putting in prison congressmen, simple people, for their opinions. The reason why the leader of opposition is not here today, Carlos Jordi, the leader of the opposition in our Congress is not here today because he had his passport seized. He can no longer leave his country to tell the world what's happening in Brazil. Many other congressmen are not here today because they have had their passports seized. There's something called a fishing expedition. Pretty much everyone beside me here today has suffered. We've had our houses invaded by the federal police on a decision of Alexandre de Moraes, trying to fight something against us because we tell the truth, because of our opinions. This is why we are here, to fight for our freedoms and to call to the world's attention
the severe setbacks we are experiencing today in Brazil's democracy, freedom, and rule of law. People tend to trust judges more than they tend to trust politicians. In Brazil, however, trust in the Supreme Court has fallen dramatically. A recent poll by Atlas Intel shows that more than 50% of the population has lost completely the trust in the courts, corroborating the feeling that the decisions of the Supreme Court are rather political than legal, constitutional, or just. It's very clear that all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal, to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. My father is now prosecuted and slandered in the most various ways. As in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists. And he even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. That's not a joke. Brazil, unfortunately, is not a democracy anymore. É que estes parlamentares, eles dizem estar a ficar sem voz. Eles estão com medo de falar. Porquê? Porque no Brasil, um por um, estão todos a ser perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, não faz o mesmo aos políticos do governo ou aos políticos da esquerda. Ou seja, é uma perseguição cirúrgica aos conservadores que estão então a ser um grande obstáculo às agendas globalistas que têm corrompido esse poder judicial no Brasil, que pretendem então impor as agendas que lhes são encomendadas por os senhores de Davos, pelos Jorge Soros, pelos Rockefellers, etc. E os parlamentares estão então, eles próprios já, a sentir medo, eles próprios que supostamente têm imunidade parlamentar, eles próprios têm medo, sentem-se sem voz, como referiu também a Bia Kicis, que é uma das mais ativistas parlamentares do Brasil, também então em declarações ao canal Sérgio Tavares. Olha, a gente quer realmente fazer reverberar o que está acontecendo no Brasil para os Estados Unidos e para o mundo, porque a gente está ficando sem voz, né, sem liberdade de expressão alguma, inclusive parlamentares sem imunidade parlamentar. Isso é gravíssimo, isso representa o fim do parlamento, essa aqui é a verdade, porque parlamentar sem voz, parlamentar com medo de ser perseguido por outro poder, né? Não pode representar o povo, não pode dizer aquilo que o povo pensa, que o povo espera, para o que nos elegeram. Então, nós estamos aqui porque é muito importante trazer a consciência dos parlamentares americanos, o que está acontecendo do povo, né, americano, para que algo possa ser feito junto às instituições, como, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos. Os direitos humanos estão sendo violados no Brasil. Adiaram a nossa audiência, mas nós viemos assim mesmo. Vamos fazer uma coletiva de imprensa, estamos falando com vários parlamentares, com instituições privadas que atuam também nos bastidores da política, e nós temos certeza que esse quadro irá mudar. E espera a eleição do Trump, que a gente tem certeza que a gente vai ter um presidente aliado do Brasil, aí as coisas vão mudar ainda mais. Última questão, nós recebemos relatos de vários deputados a serem perseguidos, com rusgas em casa, com passaportes retidos, etc. A Bia é das mais ativas no Brasil. Não sente medo que lhe chegue a sua vez, que lhe batam à porta também? Eu já tive as minhas contas bancárias, o segredo fiscal, né, e o segredo bancário quebrado. Eles ficaram 9 meses examinando as minhas contas, não encontraram nada comprometedor. E redes sociais também? Rede social também. Aí o Ministério Público pediu para arquivar, eles arquivaram e abriram outro inquérito. Então, eu estou em vários inquéritos no Supremo. Está na mira. Ações no TSE para cassar o mandato. A gente sabe, mas a gente não pode deixar que o medo, o temor, detenha a gente. É por isso que a gente segue em frente. E já o deputado Marcel Van Hatten lembrou que esta ditadura do Brasil é peculiar, é diferente. Porquê? Porque, ao contrário das ditaduras tradicionais, esta ditadura no Brasil usa a própria Constituição para violar os direitos humanos no país. E também Van Hatten teve também um gesto bonito e mostrou a solidariedade para quem, como eu, a Sérgio Tavares, saí da Europa para depois então no Brasil, como sabem, ter sido tratado como um criminoso no Brasil. Palavras que agradeço a Marcel Van Hatten. Sérgio, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com o que aconteceu com você
em nome de todos os brasileiros que acreditam no Estado de Direito e no trabalho da imprensa livre. Porque o que aconteceu com você no dia 25 de fevereiro, o último, não poderia acontecer com ninguém no Brasil. Muito menos, eu diria, porque temos que dar exemplo de democracia para fora com quem vem nos visitar. Portanto, em primeiro lugar, minha solidariedade. Nós vivemos hoje uma ditadura do poder judiciário no Brasil. E ela é uma ditadura mais sutil. Ela não é uma ditadura com tanques na rua, não é uma ditadura aos moldes do que nós vemos na própria América Latina, na Venezuela ou na Ásia, com a China, Ásia, caso da Rússia ou no Oriente Médio. O que nós vemos acontecer nesse momento no país é uma subversão do Estado de Direito, é o uso da Constituição para deturpá-la, para cometer atos abusivos e ilegais, a depender de quem está sendo processado, ou, como eu disse na minha fala, perseguido. Hoje nós vivemos uma situação no Brasil muito difícil de explicar e eu agradeço muito, repito mais uma vez, o trabalho da imprensa livre, o seu trabalho, Sérgio, apesar de perseguido hoje também politicamente pelo Brasil, porque é isso que você lamentavelmente é, pelo que aconteceu com você. Apesar disso, você decidiu vir aqui e estar conosco. Aliás, talvez até por conta disso, você teve vontade dobrada de estar ao nosso lado. E eu acho que é isso que a tirania acaba fazendo na população. Primeiro amedronta, primeiro paralisa. E nós vimos durante muito tempo as pessoas, depois do 8 de janeiro, fatídico e lamentável, infelizmente, com medo de ir às ruas. Mas depois de amedrontar e paralisar, ela dá coragem para enfrentá-la. E nós estamos nessa fase em que muitos mais corajosos estão se unindo a você, a nós, a todos aqueles brasileiros, europeus ou de onde quer que sejam, cidadãos que querem um mundo livre, democrático. E para isso, como eu disse na minha fala, é preciso que haja Estado de Direito. E, além de mim, também outros repórteres perseguidos ali estiveram. Isto soa tão estranho, um repórter perseguido, porque como é que eu já estou nessa lista? Mas outros lá estiveram também, como o Paulo Figueiredo, que já ouvimos, mas também Alan dos Santos, que é possivelmente o jornalista mais massacrado pelo STF, mais massacrado por Alexandre de Moraes, e é mais um, então, que está exilado lá nos Estados Unidos. Alain, tu és o exemplo de muito do que se falou aqui, tu és o exemplo pessoal do que se falou aqui. Como é que tu vês esta ação de denúncia para o mundo do que se vive no teu amado Brasil? Bem, há 3 anos eu falo que as denúncias internacionais elas levariam a um outro nível as ações do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um criminoso que age sem a cobertura da imprensa brasileira e em total desconhecimento no mundo inteiro. Então, os outros idiomas, em inglês e espanhol, nós temos dificuldade de fazer com que os crimes de Alexandre de Moraes sejam conhecidos. Então, essas denúncias internacionais ajudam a pressionar e ajudam a dar luzes a realmente movimentos que possam ser efetivos no futuro contra essas ações criminosas do Alexandre de Moraes. Então, as denúncias internacionais são de extrema importância, serem documentadas, serem noticiados, para que o mundo saiba que o Brasil já não vive mais um país livre e democrático. Então... Alain, resumidamente para os portugueses que não conhecem a tua história, o que é que te aconteceu, o que é que este judiciário te fez a ti pessoalmente? Eu sou jornalista, criador do Terça Livre, um jornal no Brasil que começou em novembro de 2014, vai completar 10 anos esse ano, mas em 2020, quando nós tínhamos 1,3 milhões de seguidores no YouTube, e uma audiência que era o dobro da CNN Brasil, começou a ter então perseguição, invadiram a minha casa 2 vezes, fizeram busca e apreensão com a minha esposa grávida de 9 meses, apontando armas para minha família, jogando fraldas das crianças no chão para tentar encontrar o que seria alguma prova contra a minha idoneidade. E aí, depois disso, eu vim para os Estados Unidos, sabendo que a situação do Brasil iria piorar, e o Alexandre de Moraes então decretou prisão e extradição da minha pessoa. E isso aconteceu e eu tive que ficar nos Estados Unidos esperando a minha família por 3 anos. Eu fiquei 3 anos sem ver os meus filhos e a minha esposa. Graças a Deus hoje eles estão aqui. Eu estou asilado nos Estados Unidos, mas foram 3 anos e meio de muita luta para poder sobreviver, continuando livre e fazendo jornalismo.
Então esse é o nome que cada vez mais tem que estar na baila, Alexandre de Moraes. Esqueçam Lula, Lula é uma coisa que anda para aí só. Esqueçam Dilma, esqueçam esses criminosos principiantes. No Brasil, aquele que tantos então acusam de ser o criminoso Moro, o mentor de todo o ataque à democracia no Brasil, e é o nome então que o mundo tem que conhecer, chama-se Alexandre de Moraes. E por isso mesmo eu desafiei Alan dos Santos a virar-se na Câmara e dirigir-lhe umas curtas palavras. Alexandre de Moraes tem que estar na cadeia, né? E se eu estivesse na frente dele, eu só diria uma coisa para ele. Pede pro Mickey, porque eu tô livre e no futuro você não estará, Alexandre de Moraes. Você vai para a cadeia, que é o seu lugar. E já agora entenda-se esta alusão ao Mickey, ao facto de Alan dos Santos estar a viver em Orlando, bem perto da Disneyland, ele que fez um vídeo que ficou viral ali junto à entrada, a apontar para o Mickey, a desafiar precisamente o Alexandre de Moraes. E também outro jornalista lá esteve, Marco António, ele esteve presente em reportagem, mas foi um dos poucos, porque o mesmo não se pode dizer da imprensa tradicional, que à exceção do Epoch Times, toda a restante imprensa ignorou completamente aquele evento. Mas atenção, que isso já era de esperar. A grande imprensa sabemos que está corrompida e está ao serviço dos globalistas. Portanto, isso seria de esperar, como confirmou também Marco António. Marco António, a importância desta iniciativa e também o papel dos jornalistas, tu que vieste aqui também fazer a cobertura neste evento que parece ter sido esquecido pela imprensa tradicional. Eu acho que esse é o marco do que está acontecendo no Brasil e no mundo. O poder da comunicação está na mão das pessoas que assistem o seu canal, está na mão das pessoas que assistem os canais que estão dispostos a trabalhar em busca da verdade e contra a tirania, contra a perseguição. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode trazer disso. Aqui o pessoal está saindo mais energizado do que com aquele sentimento de medo, porque quando as pessoas começam a trocar experiência, a compreender a dimensão do problema que a gente está envolvido e percebe que existe muito mais pessoas aliadas na mesma causa, eu acho que isso é bom para dissipar aquele medinho. E eu acho que isso tem um efeito catalisador no que pode ser um país do futuro, né? Contra todos os abusos que estão acontecendo e para mostrar que a classe política tem a capacidade de se unir, sim. Deputado estadual, federal, na próxima viagem vai ter senador, é só o começo. E por mais que ele tente cortar cabeças aqui, o Alexandre de Moraes, companhia, novas vão aparecer. A gente não vai deixar também quem foi aprisionado na mão. A gente vai continuar na luta e vai denunciar abuso, abusador e vai pedir que eles sejam responsabilizados pelos crimes que cometeram. E de facto a palavra que melhor descreve o sentimento desta comitiva com quem eu pude privar e o ambiente que ali se viveu, o sentimento foi de esperança, acima de tudo, esperança, como confirmou o deputado Paulo Bilinski. Mais uma forma de luta, mais uma forma de gritar ao mundo que se vive um terrorismo do judiciário, não há outra palavra. O que é que se sente aqui? Esperança, acima de tudo? Do meu ponto de vista, os Estados Unidos ainda é o farol da liberdade do mundo. Aqui é o país que nós temos a maior valorização da liberdade de expressão, do devido processo legal, e essas são as principais denúncias que nós trazemos hoje como parlamentares. Então, a partir do momento que a gente não tem mais liberdade para manifestar o nosso pensamento, a partir do momento que a gente não pode contar com o devido processo legal para que os nossos direitos garantidos na Constituição sejam colocados em prática, a gente precisa levar essa informação para o mundo. O Brasil não é um país isolado, ele não existe sozinho. E as relações econômicas do Brasil são muito valorizadas. Então, os países dependem do Brasil para a segurança alimentar e nós dependemos da visão do mundo para que a gente tenha um contrapeso. Do meu ponto de vista, é isso que está faltando no Brasil, é um contrapeso. As arbitrariedades que estão acontecendo são unilaterais e sem oposição verdadeira. Porque, do ponto de vista legislativo, nós temos 100 e poucos deputados de direita. A gente não tem a capacidade de realmente fazer a máquina virar para o nosso lado. Então a gente está trazendo essa notícia e eu acredito que vai ser muito proveitoso. Estados Unidos, novamente, é uma referência mundial em liberdade de expressão e é isso que a gente está buscando aqui hoje. É que a lista das violações dos direitos humanos no Brasil é infindável, não acabam, como também referiu outro deputado, o coronel Ulisses Araújo.
Nós viemos apoiar essa situação, nós entendemos que existem muitas violações dos direitos humanos que estão acontecendo no nosso Brasil. Fizemos um documento, também uma petição jurídica que será impetrado hoje às 16 horas na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde nós destacamos que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos está sendo ofendida, aviltada gravemente pelo governo brasileiro, principalmente pelo próprio STF. Por isso nós vamos acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelas violações de direitos humanos que as pessoas estão sofrendo. Para você ter uma ideia, até ontem nós tínhamos 104 pessoas que estavam presas, condenadas entre 13 a 17 anos, e de ontem para hoje já aumentou mais 11, sem falar que nós tivemos a morte de uma pessoa que foi assassinada dentro do presídio, assassinada porque ela não era para estar presa, ela não foi condenada, não transitou em julgado e ela morreu. Clériston morreu inocente, né? Tem um caso do meu estado, do estado do Acre, onde 12 pessoas ficaram 108 dias presas, sendo inocente, e agora o próprio Ministério Público arquivou o processo dizendo que eles não tinham culpa de nada. Então são muitas violações que nós estamos tendo no nosso país. E neste terrorismo do judiciário, nem sequer imaginem, nem os próprios juízes escapam. Também Ludmila Lins Grilo é uma juíza que foi obrigada a deixar o Brasil e exilar-se nos Estados Unidos após uma perseguição atroz, como ela também lá contou na primeira pessoa. Ou seja, ninguém escapa, seja qual for o cargo, seja qual for a função. Eu, desde antes do início da ditadura do judiciário, eu já expunha os abusos do Supremo Tribunal Federal. Só que os abusos do STF até 2019 se circunscreviam a situações de habeas corpus a criminosos, enfim, ainda não era nada relacionado à censura. Em 2019 começaram os atos arbitrários típicos de ditaduras. Então, começou o famoso inquérito das fake news, que eu prefiro chamar de inquérito do fim do mundo, e a perseguição mesmo, censura à revista Cruzoé. E então eu comecei a denunciar as censuras e a encarar aquilo ali mesmo como atos ditatoriais. Então, a partir de dentro. Sim, a partir de dentro. E, na verdade, eu tinha o meu Instagram, tinha as minhas redes sociais, escrevi um livro, né, em coautoria com outros escritores, chamado Inquérito do Fim do Mundo, que chegou até a ser, em algum momento, o primeiro lugar na Amazon de vendas, na categoria Direito. Então, assim, um best-seller na categoria Direito. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance para expor. Então, eu dei palestras, participei de eventos, entrevistas, escrevi livros, enfim. E é claro que isso não ficaria barato. Então, eu fui perseguida, tive reputação assassinada, inventaram coisas a meu respeito que não existem. E acabei... Entrou em imprensa, então? Entrou a imprensa, o consórcio da imprensa entrou em ação, com certeza. Então... Mas outras ações como as contas, passaportes, porque sabemos que temos ouvido relatos também desse modus operandi, aconteceu consigo? Eu não tenho como saber, porque muito antes de acontecer algo parecido, eu já antecipou. Eu me antecipei. Então, se o meu passaporte está com suspensão, eu não tenho como saber e não saberei porque eu não vou lá tentar. Mas as minhas contas bancárias foram retidas esse ano, logo após o anúncio do meu exílio. Então, eu anunciei o exílio no dia 3 de janeiro e as minhas contas foram bloqueadas no dia 8 de janeiro. Até coincidência, né, a data, né, 8 de janeiro. Mas foi por conta do anúncio do meu exílio. Não pode entrar no Brasil, então? Não, jamais arriscaria entrar no Brasil. Então, nesse meio tempo, eu trouxe todos os meus bens para os Estados Unidos, em silêncio. Eu me estabeleci aqui, pedi asilo, já estou completamente documentada. E daqui eu vou continuar a fazer o trabalho de denunciar a ditadura que está acontecendo no Brasil. E como brasileira, como é que vê essa situação de jornalistas, parlamentares, juízes terem que deixar o seu país, a sua família, as suas coisas para ir vir para outro país? Como é que se sente? A gente sente uma tristeza muito profunda, porque uma coisa é você sair do seu país porque você quer viver o American Dream. Outra coisa é você sair do seu país porque você não pode mais morar lá, porque você está sendo perseguido pela máquina pública, pelas autoridades que tomaram o poder. Então é uma tristeza muito grande. Eu não estou feliz por estar nos Estados Unidos. Fico feliz por conta de os Estados Unidos terem me recebido aqui,
terem me concedido a documentação. Eu estou aqui totalmente legal, não fiquei nem um dia ilegal. Então eu tive essa graça, recebi esse benefício dos Estados Unidos. Mas fico muito triste por estar longe da minha terra e não poder pisar lá, pelo menos enquanto houver ditadura. E tornou-se então uma ativista e um símbolo também desta luta, desta resistência, não é? Sim, acabei me tornando um símbolo porque não há outros juízes da ativa fazendo isso, denunciando. Todos têm medo. Alguns anos depois de eu ter feito as denúncias, apareceu um segundo juiz, aí já aposentado, o doutor Sebastião Coelho. Felizmente, apareceu outro, alguns anos depois, e cadê os outros? Então, essa é a pergunta que fica. Cadê os outros? São mais ou menos 15 mil juízes no Brasil. Então, tudo em silêncio. Todos em silêncio, com medo de perder seus cargos e serem perseguidos. E agora, atenção, eu gostava que vocês, cada um de vocês aí que está aí desse lado, que está, principalmente quem está aqui na Europa, os portugueses que estiverem a ver este vídeo, eu gostava que fizessem aqui um exercício comigo. Vocês pensem como é que seria a vossa vida de repente vocês tivessem que fazer como muitas pessoas que vocês aqui ouviram, além dos Santos, Ludmila Grilo, Paulo Figueiredo e outros que não mencionei aqui, como Osvaldo Eustáquio, que está aqui em Espanha também, e façam este exercício. Imaginem que vocês, portugueses aqui a ver este programa, de um dia para o outro, apenas pelas vossas opiniões políticas, vocês viam as vossas contas congeladas, os vossos passaportes apreendidos, vocês viam rusgas nas vossas casas à meio da noite, as vossas redes sociais a serem derrubadas, e tudo isto, repito, apenas pelas vossas opiniões. Vocês conseguem imaginar? E depois imaginem vocês terem que fugir disto tudo, assim que recuperassem o passaporte, e irem viver para longe do vosso país, exilados, longe da vossa família, nunca mais poderem ver a vossa restante família, tudo porque um órgão judicial ocupou o país, neste caso ocupava Portugal, e vocês eram obrigados a ser. Então imaginem o que era. As atrocidades que estão a acontecer no Brasil, por exemplo, o que me aconteceu a mim, vamos fazer ao contrário. Imaginem que vocês, estando aqui em Portugal, viam chegar um repórter do Brasil, que vinha fazer uma reportagem sobre uma manifestação sobre o Chega, por exemplo, e aqui a nossa polícia, a polícia judiciária, detia-o no aeroporto, interrogava-o várias horas, fazia-lhes perguntas sobre o primeiro-ministro, perguntas sobre o presidente, perguntas sobre episódios da política portuguesa e, obviamente, vocês não conseguiam entender nem imaginar nada disto. Pois não, aqui em Portugal não conseguimos ter noção, mas é isto que está a suceder no próprio Brasil, e este segundo episódio aconteceu comigo próprio. Eu próprio senti na pele o medo de não voltar a ver a minha família e o medo, a sensação de ser tratado como um criminoso. Agora vocês imaginem estes deputados que aqui ouviram neste programa, estes jornalistas, estes juízes, vejam bem o que eles não estão a passar. E atenção, são inúmeros os casos em que entram-lhes à meia da noite pela porta adentro, apontam-lhes armas à cabeça, intimidam, massacram psicologicamente, intimidam a família, filhos, como sucedeu agora recentemente também com um dos deputados, que até era para estar nesta ação em Washington, e não pôde estar, porquê? Porque tem o seu passaporte apreendido sem ter feito nada. Tem o seu passaporte apreendido, como eu também, que sou português, também cheguei a ter o meu também retido. Eu estou a falar do deputado Carlos Jordi, ele é mais um político de direita, claro, todos os que são perseguidos são sempre todos de direita, que viveu esse drama e contou-me a mim também, contou-nos aqui ao canal Sérgio Tavares na primeira pessoa, quando estive com ele no dia 25 em São Paulo. Estamos vivendo uma ditadura do judiciário. O mundo não sabe a gravidade do que está acontecendo aqui. Estamos vendo ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros que deveriam ser os guardiões da Constituição, não só violando as nossas prerrogativas como deputados e senadores, como parlamento brasileiro, estão rasgando a Constituição, tomando medidas inconstitucionais, prendendo deputados, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, ao arrepio da Constituição, perseguindo deputados, como foi o meu caso. Eu sofri uma busca e apreensão no dia 18 de janeiro por supostamente ter incitado, ter participado do dia 8 de janeiro. A única prova que tinham contra mim era um diálogo em que uma pessoa me chamava de meu líder. E essa pessoa, segundo o STF, segundo a Polícia Federal, teria participado do 8 de janeiro. Só que a imagem que provava a participação dele foi forjada.
era uma imagem da participação dele na posse de Bolsonaro em 2019. Nós estamos vivendo um estado de exceção, nós estamos vivendo uma ditadura, e a ditadura com a conivência da imprensa, porque a imprensa nos odeia, a imprensa, por não gostar dos conservadores, está aplaudindo, está apoiando essa ditadura que está acontecendo no Brasil. E é gritante, é terrível, é assustador. E é por isso que os brasileiros gritam por socorro. Logo em 2022, gritaram por socorro quando o Poder Judicial impediu que se implementasse o voto impresso, impediu que a verdade das eleições ocorresse. Gritaram por socorro quando o STE e o Superior Tribunal Eleitoral impediu que as eleições fossem transparentes e impôs máquinas carregadas de suspeição, onde com um botãozinho carregado por alguém de capa preta, se pode mudar um resultado. E por isso os brasileiros gritaram logo por socorro em 2022. E por isso mesmo o povo brasileiro gritou por ajuda, por socorro, depois das eleições, durante mais de 70 dias, em frente aos quartéis-generais de todo o país. Foi em novembro, foi em dezembro, até no início de janeiro de 2023. E foi por isso também que, por esse desespero, por esse grito de socorro, que o povo brasileiro se deixou cair numa cilada, numa enorme cilada, que foi co-organizada pelo governo Lula e pelo Poder Judicial, uma cilada chamada 8 de janeiro, onde os brasileiros patriotas, levados por esse desespero, se deixaram então cair nessa ratoeira perfeita para pôr termo às manifestações pela liberdade e pela verdade que já decorriam há mais de 70 dias. E é por isso que agora, em mais um ato de desespero, se fez esta manifestação do dia 25 de fevereiro. É por isso que agora nem mais este ato de desespero, estes parlamentares que vocês viram aqui em Washington deixaram o conforto do seu lar e se desdobraram em inúmeras reuniões e encontros para expor o que se passa. E atenção, ao contrário do que eu já li em algumas redes sociais, esta gente, estes parlamentares, esta comitiva, não andou a passear. Eu vi com os meus próprios olhos. Eles não param, eles não conseguem sequer dar um passeio tranquilo. São horas e horas de reuniões e de contactos, porque a missão deles é clara, é expor, denunciar e aproveitar cada segundo. E em Washington, posso-vos dizer que eles, além de terem participado nesta conferência de imprensa, esta coletiva de imprensa que ali assistimos com o congressista Chris Smith, eles reuniram com muito mais gente, até pessoas muito influentes. Eu estive presente, inclusive, em algumas dessas reuniões secretas, das quais não podia, obviamente, tirar imagens, mas assisti a conversas com pessoas com muito poder. E, além disso, esta comitiva brasileira esteve também reunida no CPAC, que é um dos maiores movimentos ativistas conservadores da América, onde pediram mais apoio para a causa brasileira, como disse também o jornalista Paulo Figueiredo. Vamos ver uns segundos dessas imagens. What we can do now, what we notice is every time we put pressure from the United States on Brazil, we notice that Moraes toned down a little bit. But that's the thing. We've been trying to gather more and more support for the cause. Esta comitiva não parou. Estiveram também na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, onde reuniram com os seus representantes e onde expuseram os vários casos que vão sucedendo pelo Brasil, incluindo a situação dramática dos presos do 8 de janeiro. Saímos agora de uma reunião com representantes da Tribunal Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre as violações que estão acontecendo no nosso país e da ditadura que está sendo instaurada. Foi bastante proveitosa a reunião e acho que clareou bastante a forma como eles veem o Brasil, como eles vão passar a enxergar o Brasil a partir de agora, como o Brasil realmente é uma ditadura. Conseguimos detalhar exatamente sobre as prisões do 8 de janeiro, trazer todos os fatos, todas as provas. Nós continuaremos denunciando quantas vezes forem precisos. Nós estamos aqui para representar todas as pessoas que estão sofrendo no Brasil. Eu sei que é muito difícil, parece que a solução está muito longe, muito distante. O processo burocrático ele é realmente chato para resolver. Foi uma das coisas que eu falei hoje aqui na OEA. Mas com a força que esses parlamentares estão apresentando, demonstrando coragem, sabendo que podem voltar ao Brasil e
de serem penalizados injustamente, inconstitucionalmente, a gente pode voltar a ter esperança, a despertar os congressistas americanos, a despertar as autoridades internacionais para que a gente possa levar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. E tudo isso é graças a você que está em casa, rezando e pedindo a Deus pelo nosso Brasil voltar a ser verde e amarelo. Não estamos aqui por um partido político, não estamos aqui por um político, estamos aqui pela lei e pela ordem, para que nosso país volte a ser uma nação livre e justa. E até com Donald Trump foi possível, eles conseguiram denunciar a situação do Brasil também junto de Donald Trump, que obviamente, muito provavelmente, será o próximo presidente dos Estados Unidos. E porquê que o podemos quase afirmar? Porque agora, ao contrário das últimas eleições, não vai haver um Twitter corrompido e criado para desvirtuar as regras do jogo das eleições norte-americanas, como aconteceu nas últimas eleições e como aconteceu no Brasil. Não. Agora, Donald Trump vai concorrer às eleições e o Twitter está limpo e não vai fazer jogo sujo. E atenção que com Donald Trump na presidência, Alexandre de Moraes no Brasil não terá vida fácil, porque além disso temos ainda Javier Milei na Argentina, temos aqui a direita a subir de uma forma exponencial aqui na Europa e, portanto, a margem destes corruptos e destes ditadores vai começando a ficar mais curta. E, claro, os próprios parlamentares também não vão baixar os braços até verem reposta a liberdade, a democracia e os direitos dos cidadãos. E por isso eu posso já aqui anunciar em primeira mão que esta próxima semana, uma nova comitiva de parlamentares brasileiros estará em pleno Parlamento Europeu. Parlamento Europeu aqui na minha Europa para novamente denunciar tudo. Depois de o terem feito nos Estados Unidos, estarão aqui na Europa, em Bruxelas, na Bélgica. E depois partirão em viagem longa para a Haia, para a Holanda, para denunciar tudo junto do Tribunal dos Direitos Humanos. E adivinhem quem estará com eles para lhes dar voz e para garantir que a Europa e o mundo fiquem a saber. Exatamente, o canal Sérgio Tavares. Dia 10 de abril estarei em Bruxelas, Bélgica, e no dia 12 estarei em Haia, na Holanda, para novamente vos trazer todos os relatos, entrevistas exclusivas e informações sobre mais esta importante ação, naquele que será então o terceiro episódio do A Europa Vai Saber. Depois do Brasil, 25 de fevereiro, depois deste episódio de Washington, ficarão então a conhecer tudo sobre mais esse episódio, sobre essa ação em Bruxelas, junto do Parlamento Europeu e junto do Tribunal dos Direitos Humanos em Haia. Eu prometi ali em cima, em plena Paulista, de lágrimas nos olhos perante 1 milhão de pessoas, eu prometi que a Europa iria saber. E eu vou garantir que a Europa e o mundo vai saber a verdade sobre o Brasil. Por isso, vou até ao fim do mundo. Contem comigo, contem com o canal Sérgio Tavares, porque essa é uma promessa que vai acontecer, posso-vos garantir, até o último dia da minha vida. Mas já sabem que isto é uma ação de jornalismo cidadão independente, este canal não tem apoios institucionais, não tem publicidade, todas as despesas são custeadas do bolso próprio e apenas tem a ajuda de vocês, seguidores do canal, que podem ajudar nas avultadas despesas de todas estas missões, Brasil, Washington, Bruxelas, Holanda. Por isso peço que ajudem, obviamente, porque é muito importante o vosso apoio. Podem ajudar de diferentes formas, ou aderindo aqui no YouTube. Há várias modalidades para se tornarem apoiadores pagos aqui no YouTube, ou então indo ao site www.canalsergiotavares.pt, que tem lá várias modalidades também para contribuírem, porque o vosso apoio é mesmo muito, muito importante. Ora, então já sabem, vemo-nos em Bruxelas, no terceiro episódio da série A Europa Vai Saber. Até lá então, um forte abraço a todos e já sabem, escrevam sempre, deixem nos comentários, divulguem o hashtag A Europa Vai Saber.